Boa tarde, segunda-feira, 10 de março. No Nesp Notícias de hoje, você confere uma entrevista com o presidente da FAMESP, Pascoal Barretti. A fundação gerencia 5 unidades de saúde aqui em Bauru. E mais... Quantidade de multas de trânsito aumentou 30% em 2013. Disputa sobre 2 rodas. Bauru cedia a abertura da Copa São Paulo de ciclismo. A gente começa a edição desta segunda falando sobre trânsito. Os bauruenses sentiram no bolso o resultado da imprudência na condução de veículos. As multas no ano passado cresceram quase 30% em relação a 2012. Os números impressionam. Em 2013, foram registradas cerca de 107 mil multas no trânsito da cidade. Isso quer dizer que a cada 5 minutos, um motorista foi multado. Foi o que aconteceu com a Elaine. Ela levou um susto ao receber o IPVA. Quando eu fui pagar o IPVA, eu percebi que o valor estava muito caro. Quando eu fui ver, tinham 3 multas, 2 aqui de Bauru e uma na rodovia. Então, uma dessas multas eu sei que foi um dia que eu parei muito rapidamente ali no centro de Bauru, e a Guarda Municipal me multou ali com a Zona Azul. E a outra multa eu ainda estou verificando qual que é, que eu paguei tudo isso sem saber. Para ela, a falta de atenção ao dirigir pode ter sido a principal causa das infrações. A minha vida é muito corrida, muito agitada, faço muita coisa e muitas vezes você está dirigindo com a cabeça em outro lugar, está em outro planeta, pensando no que você vai passar na aula da noite e tal. E aí quando você vê, passou pelo radar, nem se tocou que era ali, enfim, aí você fala agora já foi. O excesso de velocidade foi a infração mais cometida ao longo de todo o ano passado no trânsito de Bauru. De acordo com a Endurbe, este radar na rodovia Elias Miguel Maluf foi o que fez o maior número de flagrantes da imprudência dos motoristas. Ao todo, são 27 equipamentos instalados na cidade, mas apenas 11 estão em funcionamento. Isso porque a Endurbe trabalha com um sistema de rodízio. Ainda assim, com mais da metade dos radares desligados, eles foram responsáveis por 42% do total de multas. Os outros 58% são das infrações registradas pelos agentes de trânsito. Apesar da quantidade significativa de autuações pelos agentes, 31,7% maior que no ano anterior, a Endurbe garante que, em muitos casos, prevalece a orientação aos motoristas. A imprudência do motorista no trânsito está fazendo esse aumento dessas autuações, consequência do aumento de velocidade dos veículos, cinto de segurança, o estacionamento rotativo, que alguns não respeitam a sinalização, termos de vaga de idoso, deficiente. O que a Endurbe vem fazendo sem alguma tolerância são as multas de rotativo. Agora as multas são chamadas multas dinâmicas, que são avanço de semáforo, cinto e celular. A Endurbe vem conscientizando e tentando orientar o motorista. Depois de sentir no bolso o peso das multas, a Elaine já começou a mudar a postura no trânsito. Prefiro não correr mais riscos, Então, normalmente, se a placa diz 50 ou 60, eu sempre vou procurar andar na velocidade da via. Mas tem muitos motoristas que não se importam, nem um pouco. Por isso, a Endurbe já se prepara para reforçar as campanhas de educação no trânsito neste ano. Enquanto isso, vale lembrar as recomendações de sempre. A Endurbe pede para os motoristas estarem cientes às sinalizações, às normas de trânsito e que com 20 pontos o motorista pede com a carteira suspensa. Então a Endurbe pede mais atenção, mais orientação, mais educação e responsabilidade na hora de estiver no trânsito. A Endurbe explica que o dinheiro arrecadado com as multas aplicadas no trânsito de Bauru vai para a Prefeitura. Segundo a assessoria de imprensa, em 2013 foram arrecadados mais de 8 milhões de reais. Todo o valor foi destinado à Endurbe. Hora de a gente saber como fica o tempo nesta semana em algumas regiões da cidade, como no Jardim Contorno, já chove neste momento. O meteorologista Fernando Tavares tem as informações no boletim do IPMET.
Bom, a semana começa com tempo bom, né? Predomínio de sol, pouca nebulosidade, possibilidade de chuva bem pequena, que deve aumentar a partir de quarta-feira, né? Quarta, quinta e sexta já a possibilidade de chuva aumenta bastante. Tem possibilidade sim de chuva forte, né? De alguma pancada aí mais forte, né? Acompanhada de descargas elétricas, né? Alguma rajada de vento também associada à chuva, né? Permanecem estáveis aí, elevadas à tarde, em torno de 32 graus, à noite entre 18 e 20 graus, né? No final da madrugada, início da manhã. A umidade já não tem caído tanto, né? Claro que com as chuvas a umidade deve aumentar um pouco no período da tarde. A semana começou com chuvas em vários pontos do estado, principalmente no centro e no norte. O tempo deve permanecer instável nos próximos dias. Bauru deve ter chuva a qualquer hora do dia hoje. Para amanhã são previstas mais pancadas. Agora a umidade do ar é de 55%. Não venta neste momento. Nesta segunda, os termômetros variaram entre 20 e 32 graus. Amanhã a mínima deve ficar em 22 e a máxima em 32. Saúde, mobilidade urbana, abastecimento de água, segurança, falta de opções culturais. Em qual dessas áreas Bauru mais precisa melhorar na sua visão? Esse é o tema da nossa enquete. É possível respondê-la pela sua televisão, se você nos assiste pelo canal digital 46.1 UHF. Se a sua TV for digital DTVI, você vê aí no canto superior da sua tela o ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto e interagir com a gente. Você acessa conteúdos relacionados às notícias de hoje, além de responder à enquete. Também é possível participar pelo nosso site. A seguir, nós vamos conversar com o presidente da FAMESP sobre os novos investimentos da Fundação em Bauru. E ainda hoje, você vai saber como foi a abertura da Copa São Paulo de Ciclismo em Bauru. A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, a FAMESP, inaugurou recentemente um escritório aqui em Bauru. Só na cidade, a Fundação gere 5 unidades de saúde. Os hospitais de base, estadual e Manuel de Abreu, além do ambulatório médico de especialidades e a maternidade Santa Isabel. Nós vamos receber o presidente da Fundação, Pascoal Barretti, para falar mais sobre o trabalho da FAMESP aqui em Bauru. Professor, então, a FAMESP, hoje ela gere 5 unidades hospitalares aqui em Bauru, mais da metade dos serviços de saúde pelos quais responde a FAMESP estão na cidade e a sede em Botucatu. De onde se originou essa relação tão próxima com a nossa cidade? Bom, isso teve início com a gestão que foi assumida inicialmente pela Unesp, né, não pela FAMESP, do Hospital Estadual, né? Naquele momento, o governo do estado procurava parceiros para esse projeto de revitalização de uma série de hospitais e procurou a Unesp, através da Faculdade de Medicina de Botucatu, para a gestão do Hospital Estadual. Como a Unesp, evidentemente, não tinha condições de gerenciar aquilo, ela optou por chamar a FAMESP, uma das suas fundações, né, para fazer essa gestão. Então, nós viemos para Bauru junto com a Unesp. Ao longo do tempo, o trabalho bem sucedido no Hospital Estadual, ele levou o Estado a nos chamar para outros desafios, né? Inicialmente o Hospital Manuel de Abreu, depois o AME de Bauru. E mais recentemente, em decorrência da crise da maternidade Santa Isabel, com a extensão da Associação Hospitalar de Bauru, e mais recentemente ainda o Hospital de Base, fez com que rapidamente se avolumasse o montante de atividades que a FAMESP tinha na gestão de saúde em Bauru. Uma duplicação praticamente do número de trabalhadores, de estabelecimentos de saúde. E a gente chegou recentemente à conclusão que é impossível você fazer um trabalho integrado, que essas unidades trabalhassem conjuntamente, se cada qual tivesse uma gestão ligada, assim, à FAMESP de Botucatu, mas pouco ligada entre si aqui em Bauru. Esse é o primeiro aspecto, quer dizer, essas unidades de saúde que tinham origens diferentes, culturas próprias, quer dizer, não havia nada em comum entre a história do Hospital Estadual Bauru, que nasceu dentro da Unesp, e a história da Associação Hospitalar, Hospital de Base. Então, no sentido de tentar criar uma identidade
entre essas instituições, organizar os serviços de saúde, ter uma participação mais próxima da comunidade, escutar melhor os anseios aí da sociedade em relação aos problemas de saúde e garantir, inclusive, o cumprimento das nossas metas com o Estado, a gente achou que o escritório, a nossa sede em Bauru, né, traria a FAMESP mais perto de Bauru, como uma entidade que está atuando em Bauru, muito mais do que uma entidade que vem de Botucatu prestar algum serviço. Então, a gente acha que essa é uma etapa da consolidação da nossa presença em Bauru. Então, na sua visão, professor, a inauguração desse escritório vai ter um impacto direto no funcionamento dessas unidades aqui? Eu acho que impacto indireto, porque ela, na verdade, fará com que as unidades trabalhem cada vez mais como um bloco integrado do que seguindo exatamente o modo que elas vêm operando ao longo do tempo. Isso é um processo muito dinâmico. Veja, nós estamos há um ano apenas com a gestão do hospital de base, há pouco mais de um ano e meio com a gestão da maternidade Santa Isabel, temos mais experiência com o hospital estadual. Então, integrar todas essas realidades é um dos, não o único, mas um dos desafios do escritório. E a FAMESP, ela gerencia praticamente toda a rede hospitalar pública aqui da cidade, com exceção do Hospital Centrinho, e ela depende de verbas do governo estadual para desenvolver esse trabalho. Como que o senhor avalia as condições hoje infraestruturais e as condições de trabalho dessas unidades? Foram modelos muito diferentes, né? O hospital estadual era um hospital novo, né? Ele entrou num modelo novo de gestão, que são os contratos de gestão com organizações sociais, fundações, com outros entes, não propriamente os da Secretaria da Saúde. O AME também era um estabelecimento novo, dentro de uma rede, né, de ambulatórios que o governo do estado vem construindo. Já a questão da maternidade e do hospital de base eram situações emergenciais. Alguém precisava fazer parceria com o estado para as estruturas não fecharem. Evidentemente que não se pode comparar, né, a estrutura física, funcional e o planejamento que se teve na implantação do AME e do hospital estadual com o que nós encontramos na maternidade e no hospital de base. E isso agora é um processo diferente, quer dizer, nós estamos revitalizando a maternidade. Recentemente o governador anunciou aí uma reforma que agora é definitiva da maternidade e estamos fazendo o mesmo, a passos mais lentos no hospital de base, porque ainda não temos uma definição do estado se aquele vai ser o hospital definitivo, além do hospital estadual, ou se vai se partir para uma outra estrutura, um hospital novo ou aproveitamento da estrutura do Centrinho para a questão do hospital geral. Bauru tem pouco leito. O hospital estadual não é suficiente para Bauru. O que está implantado de leito hoje, hospital de base, mais hospital estadual, também não é suficiente. Então, nós temos que avançar, né, para que Bauru tenha mais leitos. Bauru tem menos leitos que Botucatu. Públicos têm menos leitos que Botucatu. É um problema crônico da cidade. Crônico. Então, né? Mas isso vem melhorando. Então, eu acho assim que as condições estruturais do hospital de base elas não são boas. Elas já melhoraram muito em relação ao que eram. As maternidades, as condições estão partindo para uma situação muito boa, né, da maternidade, e rapidamente, acho que em menos de um mês, nós teremos uma definição qual vai ser o outro hospital, né? Se vai ser o hospital de base, se vai ser o Centrinho, se vai ter uma solução alternativa ou intermediária. Mas eu acho que assim, a parceria nossa com o Estado é muito forte e a gente tem absoluta certeza que a realidade vai melhorar muito. E essa questão das verbas, a gente não tem nenhum motivo de ter qualquer queixa, né, do Estado em relação... O Estado tem cumprido rigorosamente, né, com o financiamento dessas estruturas. As próximas ações da FAMESP aqui na cidade estão, então, ligadas a essas decisões? As próximas ações da FAMESP, quer dizer, a gente precisa consolidar esse modelo de gestão, fazendo essas unidades trabalharem de modo integrado, ter uma aproximação grande com o município, escutar melhor as necessidades locais e regionais, né, dar esse tipo de resposta. Eu acho que para isso, trabalhando como um bloco, fica mais fácil, né? A gente precisa consolidar aquelas atividades que a gente chama de atividades meio, que a FAMESP tem levado. Por exemplo, a informática que atua no hospital de base é a informática do hospital estadual, né? Certo? O sistema hospitalar nós levamos do hospital de base, do hospital estadual para o hospital de base. O hospital estadual fornece comida para a maternidade. Quer dizer, então, a gente acha que com isso, a engenharia clínica de Botucatu atende a maternidade hoje e o hospital de base. Então, a gente está procurando otimizar as ações. Então, a consolidação desse projeto integrado, otimizado, é o grande desafio. Nós temos, em segundo lugar, identificar gargalos, né, na atenção, particularmente a atenção secundária,
em parte atenção terciária, que causam problemas para a cidade. A gente sabe que há filas de cirurgia eletivas, né? Nós temos um problema com a cirurgia vascular, há alguns serviços que são referenciados unicamente para Botucatu, o que causa problema lá no hospital universitário. Então a gente tem que ajudar o Estado na construção de um projeto que consiga dar conta dessas dificuldades pontuais. E, evidentemente, participar junto com o Estado dessa decisão. Quer dizer, para onde que nós vamos? Nós vamos reformar o hospital de base, que seria, no meu ponto de vista, o mais adequado, ou nós vamos partir para uma adequação do Hospital do Centrinho, ou uma terceira alternativa. Em qualquer delas, né, a FAMESP continuará firmemente na parceria com o Estado para que esse trabalho tenha continuidade. Tá certo, professor Barretti. Foi um prazer recebê-lo aqui no Unesp Notícias. O prazer foi todo meu. Mais uma vez, eu reitero a satisfação de estar na TV Unesp, TV da nossa universidade, construída com grande dificuldade e que já é uma realidade no nosso interior. Muito obrigado. O Unesp Notícias vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Neste sábado, o Comitê de Combate ao Machismo de Bauru organizou um movimento para conscientizar a população de que o dia 8 de março não é só uma data de homenagem às mulheres. Os manifestantes se reuniram na Praça Rui Barbosa e distribuíram panfletos com o objetivo de alertar sobre o preconceito e a violência sofridos pela mulher. Além dos panfletos, também foi distribuído um questionário direcionado exclusivamente a elas. Os dados coletados vão ser usados como base para iniciativas do Comitê de Combate ao Machismo na cidade. Adolescentes de Bauru começaram hoje a ser vacinadas contra o HPV, o vírus que pode causar câncer de colo de útero. Em todo o Brasil, 5 milhões de meninas devem ser imunizadas. O objetivo é aplicar as doses antes que elas comecem a vida sexual e possam ter contato com o vírus. Em Bauru, o Colégio Prevê Objetivo foi o primeiro a receber a campanha. Com as carteirinhas de vacinação em mãos, elas formaram fila. Aqui, cerca de 200 meninas de 11 a 13 anos foram vacinadas. Algumas precisaram de uma força das mães. Elas apresentaram o termo de autorização dos pais ou responsáveis, receberam a dose sentadas e aguardaram alguns minutos em observação, só para garantir que não tivessem uma queda de pressão por causa do nervosismo. A vacina protege contra os 4 tipos mais comuns do vírus. Esta etapa será feita em todas as escolas públicas e privadas até o dia 10 de abril. Uma segunda dose será aplicada em setembro. Bauru sediou neste domingo, pelo 4º ano consecutivo, a abertura da Copa São Paulo de Ciclismo. 232 ciclistas participaram da competição em 12 categorias diferentes. Céu azul e muito calor no Parque Vitória Régia. A manhã do domingo estava perfeita para pedalar. Competidores de todas as idades vieram de diversas cidades da região. A Júlia, de Rio Claro, tem só 8 anos, mas decidiu participar. Competiu na categoria juvenil feminino com 2 garotas bem mais velhas do que ela e se superou. Chegou em 2º lugar. Você treina bastante lá na sua cidade? Conta para mim, como que é o seu treino lá? É de 2ª e 4ª. Onde que você vai lá treinar? Eu vou com meu pai. A paixão pela bicicleta vem do exemplo do pai, que disputa a categoria Master. Antes de competir, ele fez o percurso todo com a filha para garantir a segurança da pequena. Aqui mesmo em Bauru, ano retrasado, ela pediu para trazer a baiquinha dela. Até trouxe, né? Falei, tem subida. Falei, eu vou levar, porque vamos ver o que acontece. Aí acabou fazendo o pódio, pegou o gosto e está aí até hoje. Hoje ela já é campeã paulista de resistência, 2014, e está aí, brilhando aí. Vamos ver o que acontece no futuro. Para Ana Maria, mãe da Júlia, é difícil segurar a emoção quando pai e filha estão pedalando. Difícil, tem hora que você não sabe qual que você socorre, né? Porque tem que estar dando água, uma coisa ou outra. Se bem que eles procuram por ela correr primeiro, né? Para ele poder acompanhar, que não pode deixar ela sozinha. Mas você fica meio nervosa, porque é difícil. Onde a gente vai, ela participa e, graças a Deus, está sempre colhendo um bom resultado. A Copa São Paulo de Ciclismo é o maior evento da categoria realizado no estado. Depois de Bauru, outras 17 cidades devem receber a competição. O ciclismo ele é um esporte que tem crescido muito no país
E Bauru, ela é uma etapa super especial, até pelo o circuito, né? Que o lugar é muito agradável, tem todo o envolvimento da cidade. A cidade já tem uma certa tradição também no ciclismo, né? Para a prática desse esporte, né? Então, todo o pessoal assim se envolve mesmo e os atletas, quando fala que é Bauru, o pessoal vem, né? Então, é uma cidade que tem se destacado muito, principalmente para fazer uma etapa de abertura. Jean é ciclista profissional e deve participar das próximas etapas da Copa. Para ele, a prova é importante para ganhar condicionamento físico. Como é um campeonato muito largo, que tem várias etapas aí durante o ano, é sempre bom para pegar um ritmo de competições maiores e visar, almejar alguma coisa em provas fora do Brasil também. E a gente sempre tenta vir aqui competir para levar uma vitória para a equipe. Lauro também participa para testar o desempenho. A diferença é que ele é um paraciclista. Foi vice-campeão em paraciclismo no Canadá em 2010. Como aqui na Copa não há uma categoria específica para atletas com deficiência, ele compete de igual para igual com os outros ciclistas. Para mim é bom, porque no caso eu me preparo aqui para correr no paraciclismo. Eu acho que se eu não competisse na elite aqui no Brasil, quando eu fosse para fora representar o país, ou mesmo aqui dentro do país, eu não teria a vantagem que eu tenho, porque aqui eu consigo competir num nível bem forte, que lá fora é entre os melhores, entendeu? Porque o ciclismo nosso aqui no Brasil está crescendo muito e é muito difícil ganhar uma prova na elite. Apesar de o ciclismo ter ganhado espaço no Brasil, os atletas ainda enfrentam muitos desafios ao praticar o esporte. Se você não tiver assim um patrocinador, alguém que te ajude, ou uma família estruturada para conseguir, fica difícil. Eu mesmo passei muita dificuldade quando eu comecei a competir, sabe? Com dinheiro, assim, bicicleta, mas todo mundo dá uma força e vem. Mas é difícil quando quebra um material e você não tem para repor, aí você fica às vezes 1, 2 meses com a bicicleta ruim. E se a Júlia foi a competidora mais nova, quem ganhou em idade foi o Benedito, de 65 anos. Ele é de Botucatu e na Copa do ano passado ficou em 5º lugar na categoria veterano. No caso dele, o esporte trouxe mais saúde. Eu aconselho todo, não só da minha idade, mas que comece já dos 40 para frente, esses que só trabalham sentado, aí, então que pegue, dê uma voltinha, vai aumentando, daí no final vai ver o lucro. Ficou com vontade de pedalar? O Benedito dá um empurrãozinho. Se espelha aqui no idoso. Se eles se espelhar no idoso, eles vão ter coragem, porque senão eles nunca vão ter coragem. Você fala, não, você não aguenta, eu não aguento, eles vão. E ele olhou e falou, como que esse velho aguenta? Será que ele é diferente de mim, que sou novo? Então eu faço isso para os meus filhos, meus netos, já estão todos com bicicletinha. Então eles já estão incentivando. Então um dia eu falo, poxa, esse cara falou uma coisa que aproveitou. Olha só, o paraciclista que a gente mostrou na reportagem ficou em 1º lugar na classificação geral. E durante esta semana, os organizadores da Copa vão decidir qual será a próxima cidade a receber uma etapa da competição. O Nesp Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens desta edição no nosso site. A gente volta amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.